Eu não tenho nada... Alice, deixa um pouquinho. Acho que foi um polho. Acho que não parece. Vá, agora é sério. Olá, eu sou a Cristiana, tenho 30 anos. A Alice nasceu há cerca de 6 meses e meio. Estou a amamentar mais ou menos há 6 meses. Inicialmente estávamos a leite de fórmula. Viemos do hospital de leite de fórmula porque eu tive um parto um bocadinho complicado. Fiz todo o trabalho de parto, mas durante o trabalho de parto, durante o fazer as análises, descobriram que eu estava com a contagem de plaquetas muito baixinha e estavam com medo que eu não conseguisse fazer a coagulação durante o parto ou houvesse alguma hemorragia. Então fomos para uma cesariana de urgência e eu acordei nos cuidados intensivos. Porque perdi algum sangue e tive que ir para os cuidados intensivos por precaução e para fazer transfusões de sangue. Tive nos cuidados intensivos cerca de 3 dias e durante esses dias não pude ver a Alice, não a conheci, só a conheci passado esses 3 dias. Por isso, quando ela veio para o pé de mim, já estava a leite artificial. Eu, nos primeiros dias, quando estava nos cuidados intensivos, principalmente no primeiro dia, não tenho muitas recordações, estava ainda anestesiada, mas nunca me senti mãe enquanto lá estive. O André ia lá, levava-me fotografias da Alice e perguntava-me o que é que eu sentia. É um bebê, eu gosto de bebés, é um bebê, mas não tinha qualquer tipo de sentimento. Em nenhum dos dias que eu estive lá tive qualquer tipo de sentimento de ser mãe ou que tinha tido uma filha ou o que é que era o amor. Era um bebê que estava ali, que eu sabia que tinha que, quando tivesse melhor, ia cuidar dele, mas não tive qualquer tipo de sentimento. Depois, quando eu fui ver, eu reparei em detalhes que o André não tinha reparado. A Alice parecia um lobisomem porque tinha imensos pelinhos aqui nas orelhas e comecei a olhar para ela com algum detalhe, e aí o amor foi nascendo, mas todos os dias um bocadinho. Em nível físico, eu sentia-me muito debilitada, até mesmo quando vim para casa estava muito debilitada, mas temos que ser fortes e por ela eu consegui. E demorou um bocadinho até recuperar, até ter força para me levantar, gostava muito, mas correu bem. Foi um início complicado, mas correu bem. O que eu tive foi o síndrome de HELP. No meu caso não foi o síndrome mais forte, tem vários tipos. No meu caso foi só a contagem de plaquetas que estava baixinha. E como é que nós descobrimos? Foi durante o trabalho de parto das análises, ver essa contagem de plaquetas sempre baixinha e eles não estavam a conseguir perceber o porquê. Não estavam a conseguir perceber o porquê da contagem estar tão baixinha, porque eu nunca tive nenhum sintoma, nunca tive tensão alta, nunca nada. E então lá perceberam que eu estava a ter síndrome de HELP. A partir desse momento fizeram logo catéteres para o caso de ser preciso levar uma transfusão de sangue. Comecei logo a fazer antibióticos e transfusões de plaquetas, mas já estava com 9, 10 centímetros de dilatação e eles preferiram irmos para a cesariana. Só descobrimos que era síndrome de HELP quando eu liguei ao André para ele ir para o hospital. Disse-lhe: André, estou com síndrome de HELP, vem rápido para aqui, para o pé de mim. E quando ele chegou eu perguntei-lhe: viste o que é que era? Ele disse-me que sim. E eu disse: eu não quero saber o que é, André. E pronto, e depois ele chegou e basicamente foi-se embora porque eu fui logo para a cesariana e lembro-me de pedir à enfermeira
quando a Alice nascer, pelo menos deixar o pai estar com ela, para ela fazer pele a pele. E isso não aconteceu. Porque o André teve que se ir logo embora. E só soube no dia seguinte que a filha tinha nascido, quando ligou para o hospital. Porque o hospital não foi capaz de informar o pai o que é que me tinha acontecido e como é que a Alice estava. Teve que ser o pai a ligar e receber uma resposta de a sua mulher está no UCI e a sua filha não sabemos onde é que está. E acho que foi um bocadinho desumano. Pelo menos não sei como é que o André se sentiu, mas acredito que completamente perdido por ter uma mulher na UCI sem saber o que é que tinha acontecido durante o trabalho de parto e a filha sem saber como é que estava. Ali sempre esteve bem, teve só um bocadinho na incubadora, mas porque eu tive diabetes estacionais. Mas acho que foi um bocadinho desumano. Eu, no dia que a fui conhecer, foi ao final do dia, fui à neonatologia, estive com ela, dei-lhe um biberon, mas como ainda estava muito frágil, acharam por bem, nessa noite ela continuar na neo e eu subir e descansar um bocadinho. E no outro dia de manhã ir ter com ela, fazer a higiene e depois a partir daí ela já subia comigo. Eu não me senti confortável em amamentar a nível das condições. O cadeirão não era muito confortável. Também elas deram-me logo lá um mamilo de silicone, mas mesmo com o mamilo eu não... Pronto, foi um conjunto de não me sentir realmente bem, confortável para dar de mamar. Acho que não tivemos as condições adequadas para conseguir dar lá de mamar. Então optei por continuarmos com leite artificial. A nível de apoio lá, algumas enfermeiras ajudaram, no sentido deram o bico de silicone, que não é a melhor opção. A nível do leite artificial também ajudaram para perceber. A nível emocional, tive algum apoio, mas porque eu trabalhava eu trabalhava no hospital e a enfermeira conhecia-me e nesse sentido veio falar comigo. Se fosse noutro contexto, não sei, se fosse outra mulher, não sei se ia ter essa conversa ou se ia ter o apoio que eu tive nesse sentido. Acredito que se calhar não, porque foi a única enfermeira que veio falar comigo de ter uma conversa de apoio emocional. Durante a gravidez sempre falámos em querer dar maminha. Se calhar não tinha tanta informação como tenho agora. Acho que tudo isto me fez pesquisar e procurar e ter informação das pessoas certas. Como é que se passa de vir do hospital de leite artificial e querer dar maminha em exclusivo? Não houve questão, era o que nós queríamos, acho que é instinto. Por isso foi uma luta que tivemos e que conseguimos vencer. Eu no dia 5 de setembro, que foi quando a Alice nasceu, eu acordei de manhã, porque tinha-me deitado 4, 5 da manhã, depois de ter deixado lá no hospital, e ainda não tinha notícia nenhuma. Eu estava à espera de ser acordado pelo telemóvel com uma chamada a dizer já nasceu. Não aconteceu nada, acordei pelo meu despertador normal, liguei para o hospital para saber o que é que se passava, porque não sabia absolutamente nada. Foi nessa altura que me disseram que a Cristiana tinha ido para cuidados intensivos e que não tinham informação da bebé. Ajudou aqui a viver ao lado do hospital, em 5 minutos, 10, pus-me lá e foi aí que me disseram que a Cristiana estava estável, mas estava nos cuidados intensivos. E que a Alice tinha nascido, estava tudo bem, estava na neonatologia porque a mãe não poderia estar presente. Então eu fui imediatamente para a neo e foi quando eu conheci a Alice pela primeira vez. No momento em que cheguei à neo, disseram-me onde é que estava a Alice, porque eu nunca a tinha visto, não é? E fiquei... Ali é que me caiu a ficha, porque realmente ali é que eu vi que tinha uma filha. Era mesmo muito pequenina, eu estava com medo de lhe pegar. A enfermeira que me perguntou, então não lhe quer pegar? Sim, quero pegar-lhe muito. E
ela veio para o meu colo e tive todo o tempo possível com ela ao colo, até ter que, infelizmente, não a deixei, mas tive que Deixa eu ajudar. tive mesmo que, efetivamente tive que a deixar para ir ver a Cristiana no horário da visita da UCI. Que foi fofinho. Foi um momento, foi ali o momento em que eu efetivamente a conheci, e que fiquei preocupado também por saber como é que estava a mãe e por ter recebido toda aquela informação da Golden Hour, que não aconteceu, do pele a pele, da primeira mamada. Estava preocupado com isso, como é que se iria desenvolver a partir dali, mas super confiante que a Cristiana daqui a pouco já aqui está, ou ela vai lá vê-la, vai correr tudo bem. Infelizmente não foi isso que aconteceu. A Cristiana ainda esteve 3 dias nos cuidados intensivos, até poder ter estado com a Alice. Nesse período em que ela lá esteve, eu estava muito a fazer a ponte entre as duas. Tirava todas as fotos possíveis, fazia todos os vídeos possíveis e deram-nos essa hipótese de poder entrar com o telemóvel e mostrar-lhe fotografias, porque a Cristiana durante esses 3 dias esteve completamente incontactável e ela só tinha notícias do mundo exterior, da Alice, neste caso, porque eu lhe levava os vídeos, as fotos para ela ver. E aí, nessas situações em que eu mostrava à Cristiana, ele perguntava: já viste a nossa filha tão linda, não é? E ela via: é um bebê. E eu nessa altura comecei realmente a perceber: ok, a Cristiana está a ver um bebê, não está a ver o bebê dela. Houve um dia à noite que fiquei mesmo muito preocupado se a coisa iria funcionar, se iria ter que ser eu o cuidador principal, porque a Cristiana não ia criar aquela ligação com ela. Felizmente correu tudo bem a partir daí. Num desses dias da neonatologia, propuseram-me, porque a situação da Cristiana não estava ainda a estabilizar, propuseram-me dar alta à Alice e ela vir sozinha comigo para casa, e eu fiquei em pânico. Fiquei completamente em pânico, não sabia cuidar de um bebê, muito menos sozinho. Eu mal sei cuidar de mim, quanto mais de um bebê. Mas foi muito bom da parte da equipa da neonatologia, que disponibilizaram-se para me dar toda a informação que eu precisasse para poder cuidar dela, fazer um mini estágio na neo. E eu, num dos dias, lá fui com o meu caderninho para tirar notas, para saber tudo o que havia para saber, e acabei por não escrever absolutamente nada, porque a situação da Cristiana também estava a melhorar. E também não havia assim nenhum manual para seguir em relação à Alice. Pronto, na altura era só em relação à alimentação, que eram os 30, e era preparar o leite e dar. Quando chegámos a casa, acho que não tenho assim nenhuma ideia de agora vou amamentar, vai ter que ser, ou porque eu queria, ou acho que foi tão natural que tínhamos que passar do artificial para a maminha, por todos os benefícios que ouvimos, mas eu não tenho um momento de é agora vou. Não, foi natural. Sim. Eu queria, o André apoiava. Era algo que tinha sido planeado. Sim, tínhamos falado de... Muito possível. Sim, mas também houve momentos que tanto eu como o André cedemos e olha, não dá, vamos dar artificial, mas depois vamos tentar. Então quando chegámos a casa, ela continuou em artificial, íamos tentando maminha, começámos a ver que ela agarrava, depois veio a subida do leite. O André até foi logo comprar a bomba para me ajudar, mas nessa altura a Alice agarrou mesmo bem na mama e ajudou-me imenso. Então a partir daí íamos fazendo meio. Dávamos leitinho, suplemento, mas depois vimos que as coisas estavam a correr bem e nós em casa decidimos tirar o suplemento. Só que depois, quando íamos ao centro de saúde, ela não estava a meter peso e muita pressão para voltarmos ao suplemento. E voltámos ao suplemento. Dávamos maminha, suplementávamos com o meu leite e depois suplementávamos com leite artificial.
Só que depois houve ali um momento em que a Alice começou a fazer birras enormes, tipo 20 minutos a chorar e a lutar contra a mama. Ali sempre a chorar e era muito desgastante. Muito. E depois também houve para aí uma vez que fez sangue. A maminha fez sangue. Então eu comecei a pesquisar e a dizer: André, se calhar vamos pedir ajuda. Continuei a fazer a minha pesquisa até que encontramos uma pessoa que nos veio ajudar. Desculpa interromper-te. Antes disso, ainda pedimos ajuda a uma CAM, que pronto, na altura, setembro, estávamos em plena segunda vaga. Era só por teleconsulta, não achei que tivesse ajudado muito, porque efetivamente não dava para ver como é que estava a pega. Pronto, durante a consulta até correu bem. Era sempre que nós tentávamos mostrar a alguém: olhem como está a correr mal, corria bem. Era sempre tudo contra. Nessa altura em que estávamos a precisar de ajuda, a Cristiana, ela sempre esteve muito ligada ao Instagram, a toda esta componente da parentalidade, da amamentação. Começou mesmo na gravidez, a tentar descobrir todo este novo mundo. Então foi por aí que fizeste um contacto? Sim, fiz um contacto à Cristina Pins. Ela fazia presencial e era o que nós queríamos. Então ela veio cá a primeira vez, não conseguimos fazer nada porque a Alice fez uma birra, só chorava, foi horrível. Nós quase que nem conseguimos ouvir a Cristina, de tanto que ela chorou. A Cristina deixou-nos algumas dicas que nós pusemos em prática e ajudou. Uma delas foi a da sonda, para deixarmos o leite anti-refluxo. Fazíamos o suplemento com sonda dedo e melhorou bastante. Depois a Cristina também nos recomendou, devido ao parto também que ela teve, de cesariana, recomendou-nos recorrer à Ágata, da Clínica Amamentos, para fazermos uma massagem crânio-sacral. Além da massagem que a Ágata lhe fez, ou seja, a Ágata fez-lhe a massagem e no final disse: vamos então lá ver a Alice na maminha. E ela automaticamente agarrou e começou a mamar. Não chorou, não fez birra nenhuma. Ela pô-la no colo, pô-la à mama e ela agarrou e mamou. E nós ficámos a olhar um para o outro do tipo: what? E pronto, a partir daí conseguimos. A Cristina também depois ainda voltou mais 2 vezes cá a casa, ter connosco. Conseguimos, tem corrido bem. Ainda estamos na luta, porque eu ainda não consegui tirar os mamilos de silicone. Ainda é uma luta nossa, que espero conseguirmos tirar. Eu sei que o mamilo de silicone tem bastantes consequências, ou pode ter bastantes consequências. Pode ter o desmame precoce, pode fazer alterar a parte oral da Alice. Morfologia. Pronto, morfologia. E por isso é que acho que devemos tirar. Porque é que ainda não conseguimos? Talvez por conforto, porque mesmo quando eu tento que a Alice mama sem mamilo, inicialmente ela até pega na mama, mas depois ela larga e não volta a agarrar, porque ela gosta de adormecer na mama e talvez na parte da sucção não nutritiva sinta falta do mamilo. Em relação a até quando é que gostava de amamentar a Alice, não tenho um limite. Eu gostava de amamentar a Alice ainda há algum tempo. Além dos benefícios todos da vinculação, acho que também tem uma coisa que é importante. Temos a licença de amamentação, que faz com que a gente venha mais cedo para casa. E para mim é muito importante. Como eu disse, a Alice neste momento às 6 já está aqui portanto, se eu trabalhar até às 6, eu nem quero imaginar quando começar a trabalhar como é que vai ser. Se não tivesse a licença de amamentação, ia chegar a casa às 6, 7. E o momento em que a Alice, ou que se calhar quando eu chegasse do trabalho, a Alice já estava a dormir. Portanto, acho que é uma vantagem. O André teve o mês de licença com ela e eu tive que ir trabalhar. Agora estou de licença alargada. E foi ótimo
Eu também só tive que ir ao escritório um dia, 2 dias. Mas às 4h30, assim que eu estava em casa, por isso ainda tinha uma horinha para estar ali com a Alice, ela saber que eu estava em casa e podermos novamente conectar-nos. Por isso eu penso muito nisso, agora quando voltar outra vez ao trabalho, e estando em teletrabalho, saio às 4h05 eu estou aqui e tenho ainda bastante tempo para estar com a Alice. No dia em que a Cristiana teve que regressar ao trabalho, quando terminou a licença inicial dela, foi o primeiro dia em que eu fiquei sozinho com a Alice. E a verdade é que deveríamos ter-nos preparado mais cedo para isso, porque não é nada fácil voltar a tentar usar um biberon ou um copo, ou o que quer que seja, quando temos um bebê amamentado em exclusivo. Foi a Alice que teve a leite artificial a beber por biberon. Quando eu voltei ao trabalho, ela não aceitou o biberon. Não, foi por muito nada. Mal. Eu tive que pedir à Cristiana, por favor, tive que sair mais cedo. Eu não estou a conseguir. Eu não lhe consegui dar quase nada. Tentei colher, tentei o copo, o biberon. Por isso eu não sei agora, quando voltar novamente ao trabalho, como é que vai ser. Tudo bem que ela já está a começar a introdução alimentar, mas vamos ver. Também não sei bem como é que vai ser as rotinas dela na escola, porque depois o André só voltou a tentar dar-lhe passado uns dias, porque eu depois consegui fazer teletrabalho e ela conseguiu ver, mas também não foi perfeito pelo copo. Pelo copo ela bebeu qualquer coisinha. Eu não sei se era os intestinos dela ou se era a barriga dela com fome, porque eu fiquei... A minha filha está a morrer com fome. Era só isso que eu tinha na cabeça. Oh, meu Deus. Não, e eu estava a trabalhar e o André disse assim: olha, pus aqui a câmara na sala para se tu tiveres saudades vê-la. E eu, infelizmente, fui vê-la à hora do almoço. E ele só lhe via as pernas dele, ou seja, ele estava a abaná-la. Eu assim, pronto, está a correr super mal. Puxou. E eu, não vou ver mais. André, queres que eu peça para sair? Não precisas pedir para sair mais cedo, tá? Ela está, vou adormecer, ela está com birra, mas está tudo bem, não. E depois, às 3, ele disse, ela ainda não comeu quase nada. E eu, não, então pedi para sair mais cedo. Esquece. E ele estava, quando eu cheguei a casa, ele estava a chorar. Coitadinho, era ele com fome. E ela. Antes da Alice nascer, começámos a fazer pesquisa de pediatras aqui na zona, porque achámos que era melhor ter um pediatra perto de casa, para ser mais fácil, e encontramos, e fomos para aí a 3 consultas. Sim. E eu não sentia ligação. Não houve ligação. E comecei a dizer ao André que não tinha ligação. E achei que ele ia dizer, lá está ela outra vez com as coisas dela. Mas ele também disse que não tinha, também não estava a achar assim nada de especial. Tudo aquilo que tínhamos lido e que queríamos fazer, que queríamos dar à Alice, não achámos, porque nós temos uma visão um bocadinho mais modernice. Daquelas modernices que agora dizem. Modernice. Nós temos uma visão um bocadinho mais desse tipo e achamos que a pediatra que tínhamos escolhido inicialmente ainda está muito presa aos ensinamentos antigas. Apesar de haver pediatras antigas que já são mais viradas para este campo. Sim, PLWs e mesmo a própria amamentação. Porque até foi esta pediatra que, quando ela teve o refluxo, que nos disse: comprem leite anti-refluxo. Então nós mudámos de pediatra. Nós ficámos muito fãs da Clínica Amamentos. Já fizemos várias coisas lá. E então disse ao André: olha, André, apesar de ser mais longe, apesar de não nos ficar em mão, eu vou ver um pediatra lá na Amamentos. E então pronto, estamos com a doutora Rita, estamos satisfeitos. Eu há 6 meses atrás era menos ansioso do que aquilo que sou agora. E estou a falar mesmo de ansiedade. Não sei se teve a ver com a Alice, claro. Acho que antes era uma pessoa muito menos preocupada. Era preocupado, mas estava tudo bem. Agora estou preocupado principalmente com ela, se ela está bem. Porque é algo que eu não consigo controlar. Mas estou feliz. Eu estou feliz. Mas preocupado. Enquanto casal, acho que a pandemia, nós já estamos em casa há um ano. Há 24 sobre 24, 7 sobre 7, há um ano. Mais. Não, foi já mais de um ano.
acho que nos juntou mais, porque eu só tenho aqui a ele só me tem aqui a mim. Acho que nos tornou mais amigos, ou melhor, a parte da amizade consolidou ainda mais, e então como casal estamos mais juntos. Com a vinda da Alice, acho que estamos um bocadinho mais afastados, porque, como a nossa pediatra diz, nós temos aqui um bebé velcro e é 24/7, quase sempre em cima de mim. A Alice dorme, faz as testinhas ao colo, durante a noite a Alice faz o ao colo, portanto, para aí desde dezembro que a Alice começou a dormir, janeiro. Aí desde janeiro que a Alice começou a dormir ao meu colo. Portanto, há mais ou menos 3 meses que durmo sentada. Então, enquanto casal, é um bocadinho difícil termos os nossos momentos. Temos aqui ao final do dia, à noite do dia, mas mesmo assim é uma preocupação porque a Alice está sempre a acordar. Portanto, enquanto casal, acho que estamos um bocadinho mais afastados, mas eu pelo menos tenho noção que é temporário, espero, e que a Alice, crescendo, nos consiga dar um bocadinho mais de tempo, e quando esta pandemia também passar, a Alice também conseguir estar um bocadinho mais com os avós, por exemplo, para nós vermos um filme que seja... Esta parte que a Cristiana diz de nós estarmos um bocadinho mais afastados também isso. Nós costumávamos todas as noites ver uma série. Vamos ver um episódio hoje, vamos ver outro episódio. Isso agora não acontece. Como a Alice é tão dependente, o que acontece é nós adormecemos-la, ou estamos a brincar com ela, mas principalmente adormecer. E ela faz estas cestinhas de meia hora em que está aqui ao nosso colo, porque ela dorme ao colo, e o outro tem que complementar o que há para fazer cá em casa. Há almoços para fazer, há jantares para fazer, há uma casa para aspirar, roupa para passar. Por isso, nós acabamos por não estar juntos justamente por causa disso, porque há a necessidade da Alice e há as necessidades gerais cá de casa, e as nossas também, claro. E lá está, por ela ser tão sensível nesses sonos... Quando está aqui um com a Alice, o outro tenta não interferir e nem sequer aparece aqui, para não haver barulhos de portas a abrir, de passos. É tentar dar-lhe o melhor bem-estar possível para ela. E é verdade, sabemos que estamos a menosprezar-nos um pouco a nós próprios e um ao outro. Sim, como casal e a nós próprios, individualmente também. Mas sabemos que é uma fase. E pronto, pandemia... Também. Tentamos, por exemplo, estamos a tentar criar a rotina de depois do banho ou ao final do dia, porque a Alice fica com sono muito cedo, a partir das 6 já não há Alice. Então tentamos estar os 3 aqui no chão, no tapete, a ouvir uma música e estarmos a brincar só, tentar não haver telemóveis, estarmos só os 3. Também tentamos ao almoço, que é quando ela está, porque ela não janta, não é? Janta leitinho só. Estarmos os 3 a ouvirmos uma música, estarmos ali, tentar ter esses momentos, não é a 2, porque agora já não somos só 2, mas pelo menos a 3 estarmos a dar-nos atenção, e em família, sim.